Vamos falar do ministro Alexandre de Moraes, que anulou. Lembra ontem aqui em tempo real que nós trouxemos aquela carta, aquela nota do CFM, do Conselho Federal de Medicina? Pois é. O Alexandre de Moraes disse, olha, não vai valer de nada. Eu anulo nesse momento a sindicância que apura a assistência a Jair Bolsonaro. Vocês lembram o que dizia ontem aquela nota? Que eles iriam apurar se realmente o ex-presidente estava recebendo o atendimento adequado e se a cela também apresentava as condições ali de segurança para ele permanecer no local. E aí, essa decisão saiu hoje, né? Ele pediu para anular, o STF pediu a anulação dessa sindicância e agora Alexandre de Moraes quer que a Polícia Federal interrogue o presidente do Conselho Federal de Medicina. Igor Damasceno vai voltar com a gente, então, ao vivo, direto da capital federal. Igor, já tem prazo para esse interrogatório acontecer? Ele vai ser intimado? Como é que vai ser o trâmite a partir de agora? Já sim, Márcia, em até 10 dias, a Polícia Federal deve, então, trazer um depoimento, ouvir o presidente do Conselho Federal de Medicina, José Iran da Silva Galo. E aí vai ser naquele mesmo esquema, ele vai ser levado até a Polícia Federal, vai prestar esse depoimento, responder a uma série de questionamentos da Polícia Federal, principalmente em torno da nota que foi divulgada. Vocês lembram dessa história? No texto, o Conselho Federal de Medicina disse que recebeu denúncias de uma suposta negligência médica por parte dos peritos da Polícia Federal a Jair Bolsonaro. Bolsonaro está custodiado pela Polícia Federal e tudo o que acontecer com ele é de responsabilidade do Estado. Então, partindo desse princípio, o Conselho Federal de Medicina decidiu, então, abrir uma sindicância para apurar se, de fato, Bolsonaro estava recebendo a atenção necessária em relação à saúde dele. Só que na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele alega que não é de competência, não é da alçada do CFM fazer esse tipo de investigação. Primeiro, porque está totalmente alheio aos fatos do que está acontecendo com Jair Bolsonaro. E segundo, o ministro apontou um desvio de finalidade. O que aconteceu é que Bolsonaro, na madrugada de terça-feira, ele teve uma crise, se desequilibrou, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano leve. Segundo a equipe médica de Bolsonaro, ele tem tomado medicamentos muito fortes que podem trazer confusão mental, podem trazer ali uma eventual tontura e isso poderia motivado a queda de Jair Bolsonaro, o que causou essa lesão leve na cabeça do ex-presidente. Ele foi encontrado desacordado 40 minutos depois de ter recebido essa medicação. E aí a família falou assim, uai, mas ele está custodiado pelo Estado, ficou 40 minutos desacordado e ninguém viu nada, ninguém prestou amparo imediato. A família fez essa crítica à Polícia Federal e o CFM queria investigar essa suposta negligência médica. Só que os exames que Bolsonaro fez ontem, eles apontaram que não houve nenhuma sequela e nenhuma lesão grave. E a nota da Polícia Federal aponta que ele recebeu o primeiro atendimento, os primeiros socorros ali mesmo na sala de Estado-Maior, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Como ele recebeu esse atendimento e não houve nenhum dano sério, então o ministro, ele decidiu proibir essa investigação do CFM, apontando desvio de finalidade. Eu estou aqui agora com a decisão aberta e ele diz o seguinte, abre aspas, não houve, portanto, qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal que atuou correta e competentemente, conforme inclusive corroborado pelos exames médicos realizados no custodiado no Hospital DF-Star, que não apontaram nenhum problema ou sequela em relação ao ocorrido na madrugada do dia anterior, fecha aspas. Então essas são algumas das justificativas do ministro Alexandre de Moraes. Agora a PF vai ter que ouvir José Iran da Silva, o presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele vai ser questionado sobre que denúncias são essas, como que elas chegaram até o CFM, por que que o CFM queria apurar algo que não é da competência dele, queria apurar algo que nunca apurou antes. Então tudo isso vai ser questionado ao José Iran. O fato é que Bolsonaro continua preso na Superintendência da Polícia Federal. Ele fez esses exames que não apontaram nada grave e por isso não há nesse momento nenhuma expectativa dele cumprir a pena em casa. Márcia, Bruno.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Vamos chamar a Jaqueline Valles, então, para também analisar esse tema junto com a gente, já que a gente pode perceber aí que existe, né, por parte de Alexandre de Moraes, um rigor em relação a esse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso a gente pode chamar assim de rigor, né? Mas quando a gente vê uma nota do CFM, é contundente Alexandre de Moraes dizer que não é competência do CFM se meter nessa situação do Jair Bolsonaro, ou juridicamente isso é possível realmente? Lógico que juridicamente isso é possível. Nós estamos falando de um órgão que foi questionado com relação à atuação dos médicos. Então nós temos a família vem e fala assim, olha, os médicos não estão analisando direito o paciente, os médicos estão falhando. O que o Conselho Federal de Medicina fez? Vamos apurar. Eles não estão querendo falar que está errado a apuração feita na saúde de Jair Bolsonaro. Ele está querendo apurar. Nada mais correto que uma sindicância interna seja feita sobre aqueles que estão sob a égide daquele conselho, que são os médicos. O que eu não entendi, e eu não conseguir explicar, por que o ministro, com todo respeito ao ministro, ele entende que o órgão da medicina, o órgão do Conselho Federal não pode apurar? Como assim não pode? Quem está sendo questionado são os integrantes, são os médicos. E manda arquivar essa apuração, que poderia ser benéfica para o próprio posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que ele diz que o Jair Bolsonaro está bem, ou pode alertar por alguma coisa mais agravada com relação ao Estado. Porque, como foi falado, o Jair Bolsonaro está custodiado pelo Estado. O Estado tem que ter essa obrigação, independente de quem ele é, de quem não é, todos que estão custodiados do Estado têm que ser resguardados a sua saúde. Não pode haver nenhuma negligência. E foi isso que a federação, que o Conselho Federal de Medicina quis fazer. Agora, quando o ministro vem e fala, não, arquivo, como ele arquiva? Em que base ele arquiva? Juridicamente isso não existe. Não tem o porquê o ministro arquivar uma sindicância administrativa. Ainda pega o presidente do conselho e manda explicar perante a Polícia Federal. Eu tenho certeza que o presidente do conselho vai explicar, olha, eu quis sim responder a um questionamento que foi feito perante o órgão. Mais nada. Então, essa interferência do ministro Alexandre de Moraes é realmente fora de qualquer contexto legal. Não tem nenhuma base que sustente essas interferências. Ainda sobre esse assunto, Jaqueline, eu quero ouvir a sua análise questionando o seguinte: isso gera uma instabilidade jurídica, uma insegurança sobre a responsabilidade de cada um? E te pergunto se há um risco do representante do CFM, agora intimado para um depoimento, ser incluído em um inquérito da Polícia Federal, em uma investigação de algo que tinha o interesse de ajudar o ex-presidente? Sim. E eu, desculpa, até coloco de outra maneira. Eu não entendo que ele queria ajudar o ex-presidente ou não ajudar. Ele queria responder a um questionamento que a família fez com relação ao tratamento que estava sendo feito dos médicos, ou como os médicos estavam agindo. Agora, quando eu tenho o presidente do conselho, agora sendo ele a pessoa questionada, por que você fez isso, por que você fez aquilo, óbvio que causa uma fragilidade em qualquer pessoa. Eu estou lá fazendo o meu dever, estou questionado, abro uma investigação que chama sindicância e diante disso eu inverto o papel, eu sou chamado como vilão para explicar por que eu estou investigando, porque eu estou apurando, não vou nem falar investigando, eu estou apurando o que aconteceu perante o atendimento médico. Então, quando você pega e vamos falar coação, mas quando você restringe essa pessoa de continuar fazendo o seu papel, que é de
verificar como é que o atendimento está ou não, isso causa sim uma fragilidade, porque as pessoas não querem ser mal interpretadas, muito menos entrar nessa situação política, jurídica que nós temos. O Conselho Federal de Medicina é um conselho completamente autônomo dessa briga política, dessa briga jurídica. Ela está, e agora não está mais, somente apurando aquilo que lhe foi perguntado, mais nada.